Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Renan e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e cada vez mais relevante na sociedade, que é o monitoramento ambiental utilizando sensores. No nosso caso, a gente utilizou o sensor de temperatura, umidade e pressão atmosférica. Para isso, a gente desenvolveu um projeto super bacana utilizando o sensor BME280 juntamente com um microcontrolador chamado ESP8266. Esse microcontrolador, ele é de baixo custo e ele se conecta por rede Wi-Fi integrada. Utilizamos também a plataforma de código aberto Node-CMU e também utilizamos o ThinkSpeak, que ele é um serviço online e ele permitiu visualizar e analisar os dados desses sensores na nuvem e em tempo real. É complicado fazer o monitoramento ambiental manualmente, indo a campo, fazendo medidas. Primeiro que esses métodos muitas vezes acabam fornecendo dados imprecisos ou mesmo desatualizados, o que pode acabar comprometendo muitas vezes a qualidade dessa análise. E segundo que esse monitoramento precisa ser contínuo. Caso ele não seja contínuo, fica difícil de corrigir os problemas rapidamente. Fora que manter esses equipamentos também custa muito caro, tanto em termos de tempo quanto em dinheiro. Por isso, pessoal, que a utilização do termo IoT ele está cada dia mais presente no nosso dia a dia. Esses sensores inteligentes eles conseguem monitorar continuamente esses indicadores. No nosso caso, como falei anteriormente, umidade, temperatura e pressão atmosférica. E ele é muito mais preciso e também ele monitora em tempo real. Podemos também ajustar automaticamente algumas condições. Por exemplo, imagina numa estufa. A gente conseguiria controlar a irrigação e a ventilação conforme a análise desses sensores. Então ele é muito importante. Com dados mais precisos e acessíveis, fica muito mais fácil a gente analisar e tomar decisão de forma mais assertiva. E isso é importante para a sustentabilidade, pois utilizamos os recursos naturais de forma mais eficiente e acaba contribuindo para práticas mais sustentáveis, e ecológicas. A seguir, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais materiais utilizados e os custos em relação a esse projeto, apresentar o fluxograma, os principais desafios que o grupo teve em relação ao desenvolvimento desse projeto. Por fim, a gente vai abordar o que precisa ser melhorado para esse produto serviço ele ser comercial. Boa noite, professor. Boa noite, qualquer um que estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Manuela Werneck e agora eu vou apresentar os materiais principais utilizados para esse projeto, para a realização desse projeto, e os seus respectivos custos. A gente utilizou um protoboard, um jumper, um sensor de temperatura, um node e um cabo USB. Todos esses materiais foram disponibilizados pelo professor, então a gente não teve nenhum custo relacionado a isso, mas como a gente está fazendo um estudo como se ele fosse real, né, como se fosse um projeto real vendido para outra pessoa, para outra empresa, a gente considerou esses custos. E o mais importante foram as horas trabalhadas. Eh, Como a gente vê nessa tabela, foram 76 horas trabalhadas, o que pode ser um pouco assustador, mas na realidade é porque a gente somou as horas monitoradas, né? A gente ficou monitorando 3 dias seguidos esse sensor, juntamente aos dados do site. Então, obviamente, a gente não ficou 72 horas monitorando certinhos, mas a gente precisou de alguém para ficar de vez em quando olhando e vendo se o armazenamento estava sendo correto, se estava tudo certo, se não teve nenhum imprevisto ou coisas do tipo. Sem esse monitoramento, sem contar com esse monitoramento de 3 dias, seriam, na verdade, 4 horas, que foram as 4 horas utilizadas para realizar a configuração da nuvem, o próprio código e a utilização do Node, que estaria bem mais barato. O total, contando com os 3 dias de monitoramento, deu em torno de R$ 840. Agora falando sobre o fluxograma, esse fluxograma é um fluxograma resumido, o fluxograma completo do código está no relatório, que ficou bem estendido, mas basicamente o que a gente fez foi definir o Wi-Fi, a rede Wi-Fi e a senha, conectar esse Wi-Fi ao sensor, definir as variáveis também de temperatura e umidade do ar, fazer a leitura dessas variáveis e, consequentemente, armazenar e inserir essas informações no ThinkSpeak. Tá, agora que a gente tem os materiais usados no circuito e o fluxograma do código, a gente pode falar um pouco do circuito em si, né? O circuito aqui é bem simples. O sensor BME não exige nada de resistor, de capacitor, de um diodo, para fazer a ligação entre ele e a placa, mas ele tem 6 pinos ao todo e a gente vai usar 4 deles.
Tem 3 pinos interessantes aqui. O que é importante destacar que é o pino SDA, o pino SDO e o pino SCL, que são os pinos que enviam os dados lidos pelo sensor para a placa. Então, sem esses pinos, a gente não consegue ter os dados na placa e computar eles na nuvem. A gente tem o pino VCC, que ele serve para alimentação, e o Node ele tem 2 portas de 5 volts e tem uma porta de 3,3. O BME ele exige apenas 3,3 de voltagem para alimentação, e também a gente vai usar o pino GND, né, para fechar o circuito, o negativo com o positivo. Seguindo agora para os comandos que tem no código em si, um dos comandos bem importantes, né, que é a base do código, o comando bme.read. Está escrito bme. Porque faz parte de uma biblioteca. No Arduino, mudando um pouco da base, a gente tem o Analogic Read, a gente tem o Digital.read. Só que aqui, como a gente está usando outro sensor, outra plataforma no Arduino, a gente está usando o WESP, né? A gente vai ter que chamar uma biblioteca externa, e no caso é a biblioteca do sensor BME. Então, toda a função que tiver dentro da biblioteca, a gente vai chamar BME. O nome da função. E no caso aqui é BME.read, mais alguma coisa que seria pressão, ou temperatura, ou umidade. A gente escreveria ali e colocaria o parênteses. Depois a gente tem o Wi-Fi.begin, que também é uma função muito importante, que ela inicializa o Wi-Fi. Sem ela o Wi-Fi não liga, não faz a conexão com a internet, então o sensor não pode trabalhar. E que trabalha junto com ela, em parceria, o Wi-Fi.status. Essa função ela verifica se o Wi-Fi conectou, senão ela faz o processo repetir. Ela é tipo um if, né? Se o Wi-Fi begin deu certo, ela continua. Se não, ela repete o Wi-Fi begin. Uma função também que é muito importante é essa cliente.print. Ela faz o contato com o cliente, né? Com o servidor, que a gente chama o servidor de cliente. E ela envia todos os dados lidos pelo sensor para a plataforma que a gente escolher. No caso, a gente está usando a plataforma ThinkSpeak. Então, ele vai enviar tudo para o ThinkSpeak. E a última função interessante é a cliente.stop, que ela basicamente é um complemento da cliente.print. E ela encerra o processo de enviar os dados, fecha o contato com a ThinkSpeak e meio que desliga a conexão do sensor com o Wi-Fi. Então, esses são comandos importantes para o código. Nesse slide, eu coloquei uma foto do protótipo funcionando. Eu coloquei ele no meu quarto, numa tomada do meu quarto, e aí deixei ele funcionando por 72 horas e enviando as informações para o site ThinkSpeak. E para não deixar ele no meu computador, então eu deixei ele nessa tomada. Enquanto esse vídeo, eu mostro ele funcionando no meu computador para mostrar que ele estava funcionando direitinho, que a gente configurou ele certinho. Esse primeiro momento é do Arduino, mostrando que ele está enviando as informações para o site. E aí é o site mostrando os gráficos. E agora eu passo o mouse mostrando o último minuto dessa gravação que ele atualizou. E nesse próximo slide, eu vou falar um pouco dos desafios encontrados. O primeiro deles foi com o Gustavo, que fez a parte do Blink. O primeiro desafio, então, foi a comunicação da placa do Node. Então, ele conseguiu achar um site que explicasse como baixar os drives específicos para essa comunicação acontecer. Logo depois foi a parte da Manu. Ela baixou a chave, criou a chave, né, no site para nos enviar, então ela não teve nenhuma dificuldade com isso. Então, o segundo desafio encontrado foi
com o Renan, que fez a parte do Sonode, e a dificuldade dele foi a comunicação do Drive com o computador e instalação de algumas bibliotecas. Com algumas informações adicionais, ele conseguiu resolver esse desafio. O terceiro desafio foi com a Vivi, de localizar no site ThingSpeak onde estava o nosso projeto, onde estava o nosso canal. Não foi pela chave e nem pelo ID, foi pelo número do autor. E através desse número do autor, né, do usuário, ela colocou na parte onde fica escrito ID e conseguiu achar, então, o nosso canal. E o quarto desafio encontrado foi comigo. Na hora de integralizar os códigos, desculpa, a minha maior dificuldade foi saber onde colocar as linhas do Sonode no Node Nuvem. Node Nuvem, então, era o meu código principal, e o Sonode que o Renan fez, eu ia pegar ele e passar para o código principal. Tive algumas dificuldades com isso, pedi um pouco de ajuda para o Gustavo, e no final deu certo, a gente conseguiu fazer. Vamos lá, pessoal. Então, recapitulando aqui. O nosso projeto envolveu a integração de um sensor com o Node MCU, configurado através do Arduino IDE e também associado à transmissão dos dados que estão sendo coletados pelo sensor para o ThingSpeak. ThingSpeak permite que a gente consiga visualizar esses dados em tempo real. O sensor utilizado aqui foi o BME 280, que tem a capacidade de medir temperatura, umidade e pressão atmosférica com uma boa precisão. E o principal objetivo do desenvolvimento desse conjunto é para fazer um monitoramento ambiental de temperatura e umidade do local em que o sensor foi instalado e acompanhar os dados registrados e coletados pelo sensor através do ThingSpeak. Então, após coletar esses dados, a gente consegue analisar os resultados, as variáveis, acompanhar em tempo real para tomar ações quando necessário e tem diversas aplicabilidades. Pensando, então, em aumentar a robustez desse conjunto, a gente traz aqui também melhorias futuras e coisas que podem tornar esse conjunto, inclusive, comercializável. O primeiro ponto que a gente identificou é aumentar a durabilidade e robustez do conjunto, então incorporando ali uma carapaça resistente a intempéries e a impactos para proteger os elementos e os componentes aí do conjunto que a gente desenvolveu, permitindo que ele seja utilizado em ambientes externos e industriais sem que os seus componentes sofram danos. Interessante também a gente ter uma fonte alternativa de energia. Esse conjunto ele tem que permanecer conectado à energia para que funcione. Então, associar a ele um conjunto de baterias, eventualmente um sistema de placas solares, para que ele consiga ter alimentação mesmo em áreas mais remotas. Outro ponto importante, principalmente quando a gente fala desse envio simultâneo ali de dados, é ter redundância na conectividade. Não ter apenas a dependência do Wi-Fi, mas também poder conectar ali ao 4G. E, por fim, desenvolver uma interface mais amigável para o usuário, onde ele consiga, através de um aplicativo ou de um site na web, acompanhar ali os seus dados, fazer configurações e também ter alguns relatórios mais personalizados para o acompanhamento. Então é isso, pessoal. Obrigada.